O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Às vezes, parece-nos que é um mandamento difícil, né? Parece que é um mandamento que não dá para cumprir. Primeira coisa que nós precisamos entender é que isso é a palavra de Deus, e você disse, no final do Evangelho, nós dizemos palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. E nas leituras nós dizemos palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós estamos dizendo que essa palavra é a palavra da salvação. Você quer uma palavra de salvação? O Evangelho. No final de todo o Evangelho nós dizemos: esta é a palavra da sua salvação. Se você quiser ser salvo, escuta essa palavra, porque ela é a palavra da salvação. Você percebe que às vezes a gente não se dá conta nem do que a gente diz, né? Na missa, palavra da salvação. Dura ou não, difícil ou fácil, é essa que é a palavra da salvação. Não tem outra palavra que seja a palavra da salvação. Nenhum texto que se lê por aí, depois nós dizemos: essa é a palavra da salvação. Somente o Evangelho que diz isso. E de fato, foi. A palavra da salvação nos diz: se o homem casa com um casamento legítimo, um casamento válido, estou falando de um casamento, de um matrimônio válido, tendo se separado e se unido a outra comete adultério. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra da salvação. Palavra difícil, mas que me salva. E a salvação é a felicidade. Não existe felicidade fora de Jesus. Não existe felicidade longe do Senhor. É euforia,
É isso que é criança. A gente fala só de pureza, mas criança não representa pureza. Criança representa confiança. Confiança. Porque a criança sabe que não tem força, a criança sabe que não sabe se defender, a criança sabe que ela precisa do pai. É assim que nós deveríamos reconhecer essa palavra do Evangelho como palavra do Pai, do meu Pai, que é o meu. Que sabe que é bom para mim, e por isso eu não vou questionar, por isso eu vou acolher, porque é o meu Pai que está me dizendo. Claro, né? Não vejo problema em estar com o Pai, com Deus. Talvez a nossa sociedade cada vez mais distante do valor de um vínculo paterno tem se esquecido também de Deus que é Pai. Mas Deus Pai não é como os nossos pais. Deus Pai é um Pai que ama te dar a vida, é um Pai que corrige e chama a atenção porque sabe que é o bem. E é assim que nós vamos acolhendo os mandamentos difíceis do Senhor. Acolhe porque Ele sabe o que é melhor, porque é o meu bem. É nessa ótica, é nessa atitude que nós deveríamos ser cristãos. Eu não preciso entender nada, eu não preciso saber de nada, eu preciso acolher, porque o meu Pai sabe o que é bom. Mas quanto mais a sociedade caminha para longe de Deus, mais as coisas vão ficando difíceis de se entender. Por isso Jesus perguntou o que Moisés disse. Moisés liberou a carta de divórcio, sim, mas porque o povo já estava tão longe de Deus, tão distante de Deus, que Moisés, na verdade, lavou as mãos. Moisés falou: façam vocês o que vocês quiserem. Isso não é amor. É o que Jesus está dizendo. Pois bem, Moisés deu a carta de divórcio porque vocês são duros de coração. Não é porque era certo, não, mas é porque ele lavou as mãos. Viu que é um povo tão difícil, um povo tão cabeça dura, que Moisés falou: eu que não vou me perturbar com esse povo. Vai, faz o que você quiser na sua vida. Quem quiser separar, separa. Quem quiser casar, casa. Quem quiser, faz o que você quiser. Mas Jesus não abre mão daquilo que nos traz a felicidade. Aí nós vemos duas atitudes: a atitude de um que cobra e a atitude de um que deixa para lá. Por melhor que Moisés fosse, não compreendeu a realidade como Jesus. Se Jesus sabe que ali na frente tem um buraco, você pode cair, não vai deixar você ir, porque Ele te ama. Já Moisés, de tanto o povo insistir em querer cair no buraco, Moisés falando que não era por ali, chegou o povo tão cabeça dura, tão coração endurecido, que Moisés falou: vai, faz o que você quiser na sua vida. Então, na verdade, a misericórdia não é eu deixar, não é ter uma vida permissiva ou passar a mão na cabeça. Misericórdia não é isso. Misericórdia é o que Jesus está fazendo, orientando, dizer: olha, por aí tem um perigo, não vá por aí. Isso é amor. Amor que dói, amor que custa aquele que ama, tem que fazer, às vezes, o que precisa. Que nós, como crianças, possamos acolher a voz do Pai, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não saiba o porquê, eu preciso aceitar e saber que o meu Pai sabe o que é melhor para mim. Meu Pai. Só fazendo um esclarecimento: o homem unirá-se à sua mulher. Todos? Não. Alguns que não, como os padres. Por que então que o padre não casa? Interessante falar sobre isso. Porque está dizendo que todos se unirão à mulher, o padre não se casa, porque em outras circunstâncias Jesus diz que no céu
Os homens e as mulheres não se darão no casamento, serão como os anjos, serão como irmãos. O padre, ele, em sua constituição, ele representa já aqui na terra aquilo que é a vida do céu. O padre é uma figura profética. O padre, por isso que o padre não se casa. O padre não se casa porque o padre está mostrando para toda a humanidade como será o céu, aonde os homens não se casam nem se dão casamento. Tem toda uma espiritualidade, por isso que eu sempre digo, o padre não é um homem comum, não é um coordenador de uma comunidade. O padre, ele é um homem profético. Profético não no sentido de profecia, de falar, mas é um homem que já profetiza com a própria vida. Com a própria vida do padre, ele está apontando para o céu lá. Lá vai alguém que está vivendo aqui nessa terra como seremos, como viveremos no céu, onde todos seremos irmãos. Por isso a veste do padre ela é diferente da vossa veste, porque ele é um homem profético. Profético no sentido de sinal. Ele é um sinal do céu. Como disse uma vez a Batina, a veste preta, ela representa esse luto para o mundo, esse não, aquilo que o mundo apresenta como mal. É um homem que está nesse mundo, mas não é desse mundo. É um homem que vive constantemente dizendo com o seu silêncio que ele vive como uma criança diante do Pai. E que ele diz não ao mundo, não ao pecado, não por sua voz, mas por sua veste, por sua presença. É por isso que o padre não casa. É um sinal, é um símbolo daquilo que todos nós um dia viveremos. De certa forma, o padre vive já aqui aquilo que todos nós viveremos no céu. Enquanto lá nós chegamos, que possamos acolher como criança a vontade do nosso Deus Criador. Porque se Ele é Pai, Ele sabe o que faz. Creia em Deus.